Aqui, ó, né, que eu estava falando da neurofisiologia da dor não interessa. Eu estava mostrando aqui, mas depois vocês olham. Experiência sensorial e emocional desagradável, tá? Associado com dano real potencial. Dano real, como é que a gente, né, o que nós definimos como dano real? Lesão, tá? O dano potencial, o que é dano potencial? A disfunção, beleza? Tá com dor lombar, fez exame, fez um tanto de coisa, ressonância, ultrassom e tal, não tem nada. O que é? Né? Quer dizer que você não está sentindo dor? É lógico que está sentindo dor. Mas essa dor é por causa de uma disfunção dos tecidos, principalmente tecido muscular, né? Ou componente. Ô professor, Eu? dano potencial é disfunção que você falou? É. Você estava na aula ontem? Sim. Então, é, eu estou pegando em cima da definição aqui né, da Associação Internacional do Estudador e a gente, né, em cima dessa definição, esse dano real é quando tem lesão de tecido, né? Você perdeu o tecido foi lesionado, rompeu, né, ou está inflamado, alguma coisa do tipo, tá? E o dano potencial aqui, ó, que, né, esse instituto fala, pode ser que, né, a disfunção neuromuscular, né, ou a disfunção muscular, e não pode estar aqui dentro, né, desse dano potencial, tá? Porque não existe dano real, beleza? Se você está sentindo dor lombar, por exemplo, nenhum exame que você fizer vai detectar nada. Você não tem fratura, você não tem inflamação significativa, você não tem nada, não rompeu fibra, tá? Mas a dor existe, tá? Então isso acaba sendo um dano potencial dentro dessa definição. Tranquilo? E aí o Cabral, né, não tem a data, e vamos dar uma definição que eu acho bacana, que é um estímulo virtual ou potencial lesivo aplicado aos nociceptores, sistema nervoso psicomisto. Essa definição aqui é muito mais precisa, tá? Porque a dor ela está relacionada com o seu estado emocional, tá? Quando você está ansioso, né, ou quando você está nervoso, alguma coisa do tipo, ou está triste, a sua percepção dolorosa é muito maior do que o simples estímulo, tá? Então, algum estímulo que, né, se você tivesse numa condição normal, vamos dizer assim, não seria doloroso, passa a ser doloroso aqui, tá? Então, não é só nocicepção, você tem a questão emocional da dor, tá? Que eu falo aqui em cima também. Beleza? É um sinal, tá? É um sinal de alerta, apesar da dor não ser um sinal, ela é um sintoma, né? Imagino que vocês já viram lá em fisiologia o que é sinal e o que é sintoma. Fisiologia? Enfim, tem alguma disciplina dessas aí. A diferença entre sinal e sintoma, tá? Sinal você pode mensurar, tipo temperatura, você pode medir, tá? Sintoma você não pode, tá? Então a dor é um sintoma, tá? Mas ela está relacionada com um aviso que o seu corpo te dá de que alguma coisa está errada. É para isso que a dor serve, para você tentar corrigir alguma coisa que está te causando, né, tá te causando algum dano ali, beleza? O Sherrington, lá em 1947, define a dor como o adjunto psicológico de um reflexo protetor, tá? O mais ilustrativo aqui, o mais caricato, é o reflexo de retirada. Você já deve ter visto isso em algum lugar também. Na hora que, por exemplo, se eu chegar perto de alguém e der uma espetada, né, com agulha, na hora a pessoa vai tirar. Né? Você põe a mão no fogo, na hora que começa a queimar, você tira. Tá? Isso é reflexo.
É essencialmente uma manifestação subjetiva variando sua apreciação de indivíduo para indivíduo, tá? Resumindo tudo que foi falado. Como é que a dor é classificada? Pode ser uma dor neuropática, tá? Que está associada à lesão de nervo, beleza? Essa dor neuropática, ela é muito característica, ela tem característica de dormência, tá? Então você tem parestesia, tá? Junto com a dor neuropática. E a dor nociceptiva ou somática, tá? Que é a maioria das dores que a gente sente. Elas estão associadas com a ativação dos nociceptores, tá? E podem ser estímulos mecânicos, térmicos, químicos, tá? Que vão ativar diferentes receptores de dor, tá? Mais à frente eu vou falar do principal receptor. E aqui você tem a dor aguda, tá? Que é uma dor que está associada ao estímulo nocivo, beleza? Assim, levou uma pancada, pá, doeu. Você consegue associar essa pancada à dor que você está sentindo, tá? Ela tem uma localização precisa, tá? E é descrita em caráter de pontada e persiste enquanto houver patologia tecidual, né? O dano do tecido. A dor crônica, ela tem maior duração, tá? Do que a lesão aguda. Ela pode estar associada com a continuação da lesão, tá? Que foi causada de maneira aguda, tá? Normalmente ela não pode ser associada com o estímulo que causou, certo? Né? Quem sente dor lombar aí não consegue dizer exatamente quando começou, como começou, o que causou ela. Tá? E geralmente a dor crônica ela não é bem localizada, beleza? Isso aqui eu já falei, tá? Que dependendo da intensidade do estímulo, até um estímulo tátil, dependendo da intensidade dele, não pode se transformar em um estímulo doloroso. Isso aqui são, né? Tá falando dos nociceptores, tá? Você tem as terminações nervosas livres, que são as fibras C, que são as principais responsáveis pela dor crônica, tá? Vamos falar um pouquinho dela mais na frente. E você tem os proprioceptores de dor que são relacionados com a dor aguda, tá? Que são os termoceptores, os mecanoceptores e os quimioceptores, tá? Beleza? Aí, eu não sei se está mais na frente, mas deixa eu falar aqui, se tiver eu repito. Existem dois tipos de dor, tá? Que alguns chamam de dor rápida e dor lenta, tá? A dor rápida, ela está associada às fibras A delta, que elas têm uma velocidade de condução rápida, entendeu? Então elas chegam no sistema nervoso central muito rápido, né? No tálamo processador. Para esse tipo de dor, a gente não tem muita coisa a se fazer. Tá? Às vezes, talvez analgésicos pode até diminuir essa dor, mas não melhora, tá? 100%. E tem a dor lenta, que é a dor que é veiculada pelas fibras tipo C, que são as terminações nervosas livres, tá? E essa dor, por ela ser lenta, ela é sobreposta por estímulos de dor rápida, né? Por estímulos não só de dor, mas por estímulos que são veiculados por fibras rápidas.
Por exemplo, estímulos proprioceptivos. Já devem ter falado com você, já deve ter escutado isso em algum lugar, você, né, comentar com alguém, sei lá, meu ombro está doendo. Aí fala, dá uma cabeçada na parede que passa. E passa. Porque se você der uma cabeçada na parede, essa dor é uma dor rápida, associada a um trauma, tá? Ela vai chegar mais rápido no sistema nervoso central. Então a dor que você está sentindo no ombro, você vai esquecer dela. Beleza? É isso aqui que eu falei com vocês, que depois vocês dão uma olhada, tá? Não é importante para nós agora. Dor miofascial. A dor miofascial, ela é associada à dor crônica. Sempre, Túlio, sempre, sempre, tá? Então, tem autores que, tem autores que falam, né, a dor miofascial como um outro tipo de dor, tá? Um tipo específico de dor. Mas já tem estudos mostrando que isso aqui acontece sempre. Beleza? Igual eu dei o exemplo ontem na sala, na hora que eu pedi para apertar né, o antebraço lá do Matheus. Tá? Essa dor é uma dor do tipo miofascial, mesmo que ela não seja espontânea, tá? Doeu porque o músculo estava disfuncional, porque se não tivesse não tinha doído, né? Teria sido só um estímulo mecânico, tá? E o que é o ponto gatilho? O ponto gatilho, ele é uma resposta do organismo à sobrecarga muscular. Então, sempre que o músculo é sobrecarregado, ele vai apresentar ou vai desenvolver ponto gatilho. Esse ponto gatilho, ele pode ser... deixa eu ver se tem aqui. Tem. Ele pode ser ativo ou pode ser latente. O que é um ponto gatilho ativo? É um ponto gatilho que reproduz dor espontaneamente. Então, quem está sentindo dor nas costas, dor no ombro, em algum lugar, tem um ponto gatilho ativo em algum lugar, em algum músculo, que está provocando essa dor espontânea. Tá? A dor está ali, independente de estímulo. Né? Não precisa pressionar nada, não precisa de nada, a dor está ali. E tem um ponto gatilho latente, que ele só reproduz a dor na hora que você estimula ele, né? Que foi o caso do exemplo de ontem. Tá? Além de causar essa dor, os dois pontos gatilhos limitam o movimento. Por quê? Quando o músculo foi sobrecarregado, desenvolveu o ponto gatilho, como é que o músculo responde à sobrecarga? Com contração, né? Então ele responde com contração, aumenta a tensão, tá? Se aumenta a tensão, diminui de comprimento, limita o movimento. Sempre, sempre. Mesmo que seja mínimo, tá? Eu mostrei, eu não lembro se foi, eu não lembro se eu mostrei, mas às vezes você pode, né, você vai fazer o teste de Thomas lá para ver se tem restrição do compêndio de pessoas. Talvez não tenha, tá? Você não consiga ver a olho nu, mas, né, o teste dá negativo. Mas às vezes você vai lá, o pálpebra de pessoas, e não está doendo, não tem ponto gatilho, tá? Então às vezes essa limitação de movimento é muito pequena. Aqui eu estou falando, né, né, do que eu acabei de falar, da resposta à sobrecarga. Isso aqui é da neurofisiologia do ponto gatilho, depois vocês dão uma olhada, tá? Não vou perder tempo com isso agora. Tá? Tá falando como é que acontece o ponto gatilho, de onde que ele vem, como é que ele surge, tá? São microtraumatismos,
E aí é o que eu estava falando com a Emily ontem, né? Se você for levar aquela questão da inflamação, né, ao pé da letra, todo tipo de dor ela tem origem inflamatória, porque acaba que nesse caso aqui, ó, você vai ter uma inflamação pequena, tá? Uma inflamação de baixo grau. Ok? E aqui foi o que eu falei, tá? Aumenta o tônus muscular, limita o movimento. Você não pode alongar, tá? Porque se você alongar, né, esticar o músculo, isso vai engatilhar o reflexo miotático, tá? E o músculo vai querer contrair mais. Deixa eu ver se eu acho aqui. Beleza? Então, músculo tenso a gente não alonga, né? Na verdade, a gente vai alongar depois que a gente relaxar o músculo.